Minha família caiu na risada quando eu apareci sozinha no casamento da minha irmã. O que eles não sabiam é que eu havia me casado secretamente com um bilionário 3 meses antes. E em 30 minutos, tudo ia mudar. Meu nome é Sofia, tenho 28 anos, e esta é a história de como transformei a maior humilhação da minha vida na minha maior vitória. Era um sábado de março, quando recebi o convite do casamento da minha irmã Laura. Ela sempre foi a favorita da família, sabe? A filha perfeita, a que fez tudo certo. Formou em medicina, arranjou um noivo médico também, toda aquela história. Enquanto isso, eu era a ovelha negra, a que largou a faculdade para trabalhar com tecnologia, a que nunca teve um relacionamento sério, segundo eles. Mas eles não sabiam de nada. 3 meses antes, eu havia conhecido Daniel em uma conferência de tecnologia em São Paulo. Ele era investidor, dono de várias empresas e tinha acabado de vender uma startup por 200 milhões de reais. Nos apaixonamos instantaneamente. Em 2 semanas, ele me pediu em casamento. E sim, eu disse sim. Decidimos manter tudo em segredo por enquanto. Daniel tinha seus motivos, lidava com exposição demais na mídia e queria privacidade. Eu tinha os meus. Queria provar para minha família que eu não precisava da aprovação deles, que eu tinha construído minha própria vida, do meu jeito. Casamos em uma cerimônia pequena, apenas nós dois e 2 testemunhas, em uma praia particular. Quando cheguei no dia do casamento da Laura, eu estava radiante. Meu vestido era discreto, mas elegante. Meu cabelo estava perfeito. Eu me sentia incrível, porque sabia meu segredo. Mas no momento que entrei no salão de festas sozinha, senti todos os olhares sobre mim. Minha tia Márcia foi a primeira a comentar, bem alto para todo mundo ouvir. Coitada da Sofia, sempre sozinha nessas festas. Ela disse com aquele tom de falsa pena que me deixava com raiva. Minha prima respondeu rindo. Ela nem consegue arrumar um namorado, imagina casar igual a Laura. Respirei fundo e continuei andando, fingindo que não tinha ouvido. Mas por dentro, eu já sabia que as próximas horas seriam um teste de paciência. A cerimônia foi bonita, admito. Laura estava linda, meu cunhado também. Fiquei genuinamente feliz por ela, porque apesar de tudo, ela é minha irmã. Mas depois, na festa, as coisas começaram a piorar. Minha mãe veio até mim durante o coquetel, toda preocupada, ou pelo menos fingindo estar. Sofia, filha, você não trouxe ninguém? Nenhum amigo? Você sabe como fica chato, né? Eu só sorri e disse que estava tudo bem, que eu estava acostumada a estar sozinha. Ela suspirou, como se eu fosse um caso perdido. Mais tarde, durante o jantar, foi a vez do meu pai. Ele estava um pouco alterado, havia bebido uns drinks e decidiu fazer um discurso. No meio da fala sobre Laura e o marido dela, ele olhou para mim e soltou a bomba. Pelo menos uma das minhas filhas conseguiu encontrar alguém, né, gente? A Sofia aí nem conseguiu arranjar um namorado para trazer hoje. A mesa inteira ficou em silêncio por 2 segundos e então começaram a rir. Não uma risadinha educada, mas gargalhadas altas. Alguns convidados até aplaudiram, como se fosse a piada do século. Senti meu rosto esquentar, mas mantive a calma. Laura estava visivelmente sem graça, mas não disse nada. Meu cunhado também ficou quieto. Minha mãe deu uma risada nervosa e tentou mudar de assunto, mas o estrago estava feito. Eu era oficialmente a piada da festa, o fracasso da família, a filha que não conseguia fazer nada direito, nem mesmo arrumar um companheiro. Foi nesse momento que decidi. Chega, acabou. Me levantei da mesa, toda calma, e caminhei até o centro do salão onde meu pai ainda estava com o microfone na mão. Peguei o microfone dele, educadamente, e sorri para toda a família e convidados. Meu coração estava acelerado, mas minha voz saiu firme e clara. Obrigada pelo discurso, pai. E obrigada a todos pelo, digamos, carinho. Mas eu queria pedir uma coisa para vocês. Todos me olhavam curiosos, alguns ainda com aquele sorrisinho de deboche no rosto. Continuei. Guardem este momento na memória de vocês. Guardem bem como vocês se sentiram agora, rindo de mim. Porque em alguns minutos vocês vão se arrepender profundamente. Meu pai franziu a testa. Minha mãe parecia confusa. Laura me olhava com os olhos arregalados, sem entender nada. Eu apenas sorri e devolvi o microfone. Voltei para minha mesa e peguei meu celular. Mandei uma mensagem rápida para Daniel. Pode vir agora, amor. Eles precisam conhecer você. Ele respondeu na hora. Estou chegando em 15 minutos.
Prepare-se para o show. Coloquei o celular de volta na bolsa e esperei. A festa continuou, as pessoas voltaram a conversar, mas eu notei que alguns ainda me olhavam de canto de olho. 15 minutos se passaram devagar. Eu bebi meu champanhe, comi um pedaço de bolo e fiquei ali, tranquila. Então começou. Um barulho estranho lá fora, como um zunido que foi ficando cada vez mais alto. As pessoas começaram a olhar para cima, para as janelas do salão. O barulho estava ficando ensurdecedor. Um helicóptero. E ele estava descendo bem perto do clube onde estava acontecendo o casamento. Todo mundo correu para as janelas e para a área externa. Eu fiquei sentada, apenas observando o caos se instalar. O helicóptero pousou no estacionamento, que felizmente era enorme. A hélice foi desligando aos poucos e a porta se abriu. Daniel desceu, impecável em seu terno italiano, óculos escuros, aquele sorriso confiante que eu amava. Ele começou a caminhar em direção ao salão. Eu me levantei e fui até a entrada. Quando ele me viu, abriu os braços. Desculpe a demora, amor. Tive uma reunião que atrasou. Ele me abraçou e me deu um beijo. Um beijo daquele, sabe? O tipo que não deixa dúvidas sobre o que vocês são um para o outro. Quando nos separamos, virei para a minha família e convidados que estavam todos parados, boquiabertos, sem acreditar no que estavam vendo. Pessoal, este é o Daniel, meu marido. Sim, marido. Casamos há 3 meses em uma cerimônia privada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você podia ouvir uma agulha cair. Meu pai estava pálido, minha mãe com a boca aberta. Laura parecia que ia desmaiar. Daniel estendeu a mão para meu pai. Prazer em conhecê-lo, senhor. A Sofia fala muito do senhor. Meu pai apertou a mão dele, meio roboticamente, ainda processando tudo. Minha tia Márcia foi a primeira a se recuperar. Mas como? Quando? Por que vocês não contaram? Eu olhei para ela com aquele mesmo sorriso calmo. Porque nós queríamos privacidade, tia. E porque, sinceramente, eu não achei que precisasse da aprovação de ninguém para me casar. Daniel acrescentou gentilmente. E também porque o helicóptero estava na manutenção, então eu não podia fazer uma entrada triunfal antes. Algumas pessoas riram, meio sem graça. A tensão começou a diminuir um pouco. Laura veio até mim, ainda chocada. Sofia, eu não sabia de nada. Por que você não me contou? Olhei para ela com sinceridade. Porque eu queria que este dia fosse só seu, Laura. Seu dia especial. Eu não ia roubar sua atenção. Mas depois daquele discurso do papai, eu achei que estava na hora de esclarecer algumas coisas. Ela me abraçou, e eu vi que tinha lágrimas nos olhos. Me desculpa. Eles não deviam ter feito aquilo com você. Eu a abracei de volta. Está tudo bem. Agora vamos aproveitar sua festa. Daniel foi apresentado para o resto da família. Minha mãe estava completamente diferente, toda simpática e interessada. Meu pai tentava puxar conversa sobre negócios. Era quase cômico ver a mudança de comportamento. Mas o que realmente me marcou foi a conversa que tive com meu pai mais tarde, quando a festa já estava terminando. Ele me chamou de canto e parecia genuinamente envergonhado. Sofia, eu preciso te pedir desculpas. O que eu disse foi horrível e você não merecia aquilo. Eu te subestimei, filha. Te subestimei muito. Olhei para ele e toda aquela mágoa de anos começou a se dissolver um pouco. Eu sei que você sempre quis que eu fosse diferente, pai. Mais como a Laura. Mas eu construí minha própria vida, do meu jeito. E sou feliz assim. Ele acenou com a cabeça. Eu vejo isso agora. E me arrependo de não ter visto antes. Seu marido parece um bom homem. E você está radiante. Não é pelo dinheiro dele. É por você estar feliz. Sorri. Exatamente. O Daniel poderia ser porteiro de prédio que eu teria me casado do mesmo jeito. A verdade é que o dinheiro do Daniel nunca foi o mais importante para mim. Claro que é legal poder viajar de helicóptero e não se preocupar com contas, mas o que realmente me conquistou foi a forma como ele me via. Ele me enxergava como eu realmente sou. Me valorizava, me respeitava. Ele não tentava me mudar ou me encaixar em um padrão. E isso, para mim, não tem preço. Conheci Daniel de uma forma super inesperada. Eu estava em São Paulo para uma conferência de tecnologia, apresentando um projeto que eu tinha desenvolvido. Era um aplicativo de gestão financeira para pequenas empresas. Nada muito revolucionário, mas eu tinha colocado minha alma ali. Quando terminei minha apresentação, um homem se aproximou. Era o Daniel.
Ele disse que tinha adorado minha ideia e queria saber mais. Conversamos por horas naquele dia. Ele me contou sobre seus investimentos, suas empresas, seus sonhos. Eu falei sobre meus projetos, minhas ambições, minhas frustrações com minha família. Ele ouviu tudo com atenção genuína. No final do dia, ele me convidou para jantar, e eu aceitei sem pensar duas vezes. Nosso primeiro encontro foi mágico. Fomos em um restaurante simples, nada ostentação, porque ele disse que queria me conhecer de verdade, sem distrações. Conversamos sobre tudo, sobre a vida, sobre o que nos fazia felizes, sobre nossos medos. Quando a noite terminou, eu sabia que tinha conhecido alguém especial, e ele disse que sentiu a mesma coisa. 2 semanas depois, estávamos em uma viagem para o Rio de Janeiro. Daniel tinha reuniões lá e me convidou para ir junto. Em uma noite, estávamos na praia vendo o pôr do sol, e ele simplesmente se ajoelhou. Não tinha anel, não tinha preparação elaborada. Ele só disse: Sofia, eu sei que é cedo, mas eu tenho certeza. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Você aceita casar comigo? Eu devia ter pensado melhor, ter ponderado, ter sido mais racional, mas meu coração respondeu antes da minha cabeça. Sim, eu aceito. 1 semana depois, estávamos casados. Foi impulsivo? Foi. Mas foi a melhor decisão que já tomei na vida. E decidimos manter segredo porque Daniel estava fechando um negócio importante e não queria exposição na mídia. E eu não queria que minha família estragasse aquele momento para mim. Voltando ao casamento da Laura, depois que a poeira baixou, Daniel e eu ficamos mais um pouco e depois fomos embora. Ele tinha oferecido o helicóptero para levar alguns convidados de volta, o que obviamente fez o maior sucesso. Mas nós preferimos ir sozinhos, de carro, conversando sobre como tinha sido aquela noite insana. Ele riu muito de toda a situação. No dia seguinte, meu telefone não parou de tocar. Mensagens de tios, primos, amigos da família. Todo mundo querendo conversar, se desculpar ou simplesmente fofoquear. Minha mãe ligou chorando, dizendo que se sentia péssima pelo que tinha acontecido. Eu disse que estava tudo bem, que já tinha passado. E era verdade. Eu não estava mais com raiva. Na verdade, eu me sentia em paz. 1 semana depois, tivemos um almoço em família, só os mais próximos. Foi um pouco estranho no começo, mas Daniel tem um jeito com as pessoas. Ele fez todo mundo rir, contou histórias engraçadas, se interessou genuinamente pela vida de cada um. Até meu pai, que é super sério, estava rindo das piadas dele. Vi minha mãe olhando para nós com um sorriso e percebi que finalmente ela estava me vendo de verdade. Laura me chamou de canto em um momento. Ela disse: Sabe, Sofia, eu sempre te admirei. Você sempre teve coragem de ser você mesma, mesmo quando todo mundo te criticava. Eu sempre fiz o que esperavam de mim, mas você fez o que te fazia feliz. Isso é incrível. Fiquei surpresa. Eu achava que você me via como a ovelha negra. Ela riu. Todo mundo via. Mas eu secretamente queria ser corajosa igual você. Aquela conversa me fez perceber algo importante. Durante anos, eu achei que minha família me via como um fracasso. Mas, na verdade, eles só não entendiam minhas escolhas e talvez, no fundo, tivessem um pouco de inveja da minha liberdade. Não que isso justifique a forma como me trataram, mas me ajudou a entender melhor a dinâmica toda e a começar a curar aquelas feridas antigas. Hoje, quase 1 ano depois, meu relacionamento com minha família está muito melhor. Não é perfeito, ainda temos nossos momentos, mas há respeito agora. Meu pai, inclusive, começou a me pedir conselhos sobre tecnologia para o consultório dele. Minha mãe finalmente entende que ser feliz não significa necessariamente seguir o caminho tradicional. E Laura e eu estamos mais próximas do que nunca. Quanto ao Daniel e eu, estamos planejando uma cerimônia de renovação de votos, desta vez com toda a família presente. Não porque precisamos provar nada para ninguém, mas porque agora queremos compartilhar nossa felicidade com as pessoas que amamos. E sim, vai ter helicóptero de novo, porque isso virou meio que nossa marca registrada e a gente acha engraçado. O que eu aprendi com tudo isso? Primeiro, que você nunca deve deixar a opinião dos outros definirem seu valor. Eu passei anos me sentindo inadequada porque não me encaixava no molde da minha família. Mas a verdade é que o molde deles era pequeno demais para mim. Eu precisava do meu próprio espaço para crescer e ser quem eu realmente sou. E quando encontrei isso, encontrei também a felicidade verdadeira. Segundo,
que vingança não precisa ser sobre machucar os outros. Ela pode ser simplesmente sobre viver bem, sobre provar, principalmente para você mesmo, que você é capaz. Eu não cheguei de helicóptero naquele casamento para humilhar minha família. Cheguei para mostrar que eu tinha construído uma vida incrível, do meu jeito, e que estava feliz. A lição deles foi consequência, não o objetivo. E terceiro, que o amor verdadeiro aparece quando você menos espera. Eu não estava procurando ninguém quando conheci o Daniel. Na verdade, eu estava focada na minha carreira, nos meus projetos. Mas ele apareceu e mudou tudo. E a razão pela qual deu certo foi porque nós nos aceitamos completamente, sem tentar mudar um ao outro. Ele me via exatamente como eu era e amava justamente isso. Então, para quem está ouvindo esta história e talvez se identificando com a sensação de não ser bom o suficiente, de não se encaixar, de ser sempre o patinho feio da família, eu quero dizer uma coisa: você não está sozinho. Muita gente passa por isso, mas não deixe que isso defina você. Continue sendo autêntico, continue perseguindo seus sonhos, continue acreditando no seu valor. Porque uma hora, quando você menos esperar, tudo vai se encaixar. As pessoas certas vão aparecer, as oportunidades vão surgir, e aqueles que duvidaram de você vão finalmente entender que você sempre soube exatamente o que estava fazendo. E o melhor de tudo? Você vai estar tão feliz e realizado que nem vai mais se importar com a opinião deles. Essa é a verdadeira vitória. Ah, e sobre o helicóptero? Sim, ele realmente custou 200 milhões de reais. É um modelo executivo, todo equipado, uma loucura. Mas sabe o que é engraçado? Eu me casei com o Daniel sem saber de nada disso. Descobri sobre a fortuna dele só depois do casamento, quando ele começou a me mostrar seus negócios. E sabe o que eu pensei? Que sorte, né? Mas não pela grana, pela pessoa incrível que ele é. Então, essa é minha história. A história de como a pior humilhação da minha vida se transformou no melhor momento de virada. De como um helicóptero mudou completamente a percepção da minha família sobre mim. Mas principalmente, de como eu aprendi que meu valor nunca dependeu da aprovação de ninguém. Eu sempre fui suficiente, sempre fui incrível, sempre fui digna de amor e respeito. Só precisava acreditar nisso primeiro.